E a igreja, ela tem que se posicionar nessas 7 áreas de influência. Porque temos que entender o seguinte, e eu quero começar com vocês falando por que nós temos que aceitar Jesus. Porque Adão, no paraíso, perdeu a autoridade espiritual sobre a terra. Por que ele perdeu? Quem pode me falar? Alencar, eu sei que você sabe, pode falar. Por que ele perdeu a autoridade? Não foi derrotado. Porque ele desobedeceu a Deus. Todas as vezes que você desobedece a Deus, o que é lhe tirado? A autoridade. Porque a autoridade, ela está ligada no quê? Na identidade. Então a guerra que nós vivemos é de identidade. Quem é você? Se você é uma pessoa fiel, se você busca a Deus, se você tem se dedicado em estar na presença de Deus, você não tem problema de identidade. Aonde está o problema da identidade? É aquela coisa assim, né? Parece que sou, mas não sou. Parece que vou, mas não vou. Parece, entendeu? Daí não tem identidade. Foi o que quem escreveu o Apocalipse, que foi João, escreveu: ou você é frio, ou você é quente, porque os mornos Deus vomitará. E o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma época de mornos. Não é quente e não é frio. É o quê? É mais ou menos, morno. Então por isso que não vai. Porque se você é frio, é frio. Mas se você é quente. Mas morno é aquilo, né? Então, qual é o problema da igreja hoje? Identidade. Afinal de contas, nós somos um clube social? Não. Nós somos uma escola? Não. Nós somos um hospital? Não. Então, o que somos? Nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia nos diz que há um cabeça, que é Jesus. A forma que Deus pôs na terra para seguirmos. E depois veio o corpo. E o que o corpo vai fazer? Esse é o problema. Porque nós temos uma raiz religiosa que nós achamos que a igreja é só aquela história de ir no culto um dia por semana. Então quer dizer, a Bíblia não passou a ser uma cultura na minha vida. Não passou a ser a minha identidade, o meu modo de pensar, o meu modo de falar, o meu modo de escrever, o meu modo de agir. Então, quando que você é uma pessoa religiosa? Quando você não vive a cultura do reino. Você aprendeu uma religião, mas ainda você não se identificou com a cultura do reino. Quem eu sou na face da terra? Então, o que eu quero posicionar vocês é para que vocês saibam qual é a nossa visão como igreja, como que é a visão da coinonia como igreja, e você que fez uma opção de congregar aqui, estar aqui, esta é a nossa visão. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que há 4 estágios na vida do crente. Primeira coisa, existem 4 estágios da vida do crente. O primeiro deles, qual é o primeiro degrau? Intimidade. Diga para o teu irmão, sem intimidade não conhecemos a Deus. E sem conhecer a Deus, não tem como ser igual a Deus. É simples, gente. A intimidade vai te levar a você adquirir a identidade de Deus. E Deus daí chegou e disse o quê? Sejam
santo, porque eu sou santo. Então a primeira identidade, o primeiro degrau, o primeiro estágio que o crente passa, o verdadeiro crente, é o quê? Intimidade. Mas quando ele conhece a Deus, ele passa para o segundo estágio. Qual é o segundo estágio? Santidade. Você só vai querer ser santo se você conhecer a Deus. Ninguém vai ser santo por obrigação, ninguém vai ser santo porque quer, ninguém vai ser santo porque aprendeu em algum lugar. Nós somos compelidos por Deus a ser santo. O que nós recebemos na intimidade é tão forte que nós queremos ser santos. A santidade não é uma obediência. A santidade é uma busca. Mas é busca por quê? Porque eu conheci a Deus. E por eu ter conhecido a Ele, eu não quero mais me apartar dele. Então começou a acontecer o quê? Uma formação de identidade. E a santidade vai te jogar a que esfera, a que estágio? A de autoridade. Por que você foi posto na terra? Para que você desempenhasse uma autoridade. Por exemplo, o Brasil hoje está numa luta de autoridade. Quem realmente tem autoridade? Porque durante uma porção de anos aí, as autoridades têm sido o quê? Destruídas. A autoridade dos pais tem sido destruída. A autoridade dos professores tem sido destruída. A autoridade dos políticos tem sido destruída. A autoridade dos magistrados tem sido destruída. Gente, presta atenção. Não pensem que tudo isso que está sendo falado dos tribunais é à toa. Tudo isso faz parte de uma estratégia para que você não valorize mais a autoridade da justiça. Porque a hora que você perde o respeito, você perdeu o respeito não pela pessoa, você perdeu o respeito pela autoridade. Já acabaram com o executivo. A fama do executivo é que só tem o quê? Ladrão. Quem dá crédito para um executivo hoje? A autoridade do legislativo é que tem o quê? Só ladrão. E agora é em cima do judiciário. Que tem ladrão, nós sabemos que tem, mas todos são? Não. Só que daí você cria uma estrutura mental que você julga todo mundo por baixo. Por mais que tenha gente boa e séria no meio. É que nem dizer assim, todo crente é mentiroso. É verdade isso? Mas tem crente que mente? Tem. Tudo isso é para atingir a autoridade. Foi feita uma pesquisa esse mês no Brasil. E qual é a entidade com maior credibilidade no Brasil hoje? A igreja. Primeiro lugar, a igreja. Então é isto que você representa para a nossa nação. O nível de credibilidade da nação com a igreja é muito forte. Por quê? Porque eles corrupção, mentira, coisa ruim, eles esperam de qualquer lado. Mas da igreja, esta nação está esperando o quê? Algo sério. Por isso que a igreja tem que saber quem ela é. E quando eu falo igreja, não estou falando da coinonia, porque a coinonia vai passar o tempo. Nós não vamos estar aqui para ver o que vai acontecer nesta igreja. Nós somos uma geração passageira neste lugar. Por quê? Porque o nosso avião está saindo. Eu já estou
eu, o Luizão, o Carlos, já estamos com a passagem comprada. Estamos com a passagem comprada para daqui a alguns anos, certo? Agora, que nem o Paz, assim, não, Paz, né? Ó, o Marcinho já está com a passagem comprada. Entendeu? O cara começou a ficar branco, gente, o cara começou a ficar branquinho, já está com a passagem comprada. Ou quer dizer, o meu voo vai demorar, porque eu cheguei na metade da minha idade, mas estou com passagem comprada aqui, 60 anos, mais ou menos. Cada um sabe, depois a gente vai descobrir a passagem para que dia que era, tá bom? Só que nós estamos passageiros aqui, nós temos que entender isso. Nós somos o passageiro desta geração profética, deste tempo, dentro da igreja, como igreja. E é isso que temos que entender. Eu não serei a vida eterna o responsável pela coinonia. Eu estou passageiramente responsável, como sacerdote. Serei substituído. E cada um de vocês será substituído. Esta cadeira que vocês ocupam hoje, um dia, não são mais vocês que estarão sentados aqui, mas é uma outra geração. E nós temos a obrigação de preparar aquela geração que se reúne do outro lado ali. Nós somos responsáveis para preparar a geração que estava dançando aqui, porque senão eles serão apenas religiosos, membros de igreja, e não farão diferença na face da terra. E nós, nesta obrigação, nós temos que saber qual é a minha função como igreja, como corpo de Cristo. Então, se o estágio, o terceiro estágio é santidade, qual é o quarto estágio? Veja só, o primeiro era intimidade, você estava descobrindo quem você era, certo? O segundo estágio, o que você adquiriu? Santidade. Agora você já sabe quem é, por isso que se busca santidade. Qual é o terceiro? Agora você começa a desempenhar o poder que a tua identidade tem. E a quarta? Agora você começa a executar o nível da tua identidade. Tudo está ligado à identidade. E qual é o nível que eu tenho que conquistar? É sobre isso que eu quero falar hoje. A palavra de Deus, lá no início, diz assim aos homens: crescei, multiplicai e conquistai, dominai a terra. Gente, nós fazemos parte de uma igreja apostólica. E se nós fazemos parte de uma igreja apostólica, nós cremos no quê? No domínio. No domínio. Por que sexta-feira que vem eu começo um seminário de escatologia apostólica? Porque a doutrina escatológica que está posta para a igreja hoje não é uma doutrina de domínio, é uma doutrina de fuga, de medo, de derrota, que não tem nada a ver com nós que cremos no domínio e na conquista. Quem não fez ainda o seminário de escatologia, sexta-feira lá no Servo, a partir das 19 horas nós já vamos estar lá. É muito importante eu saber o que vai acontecer no futuro, qual é a parte que me cabe, o que eu vou fazer. Então, a conquista, ela é inerente à vida do crente. Diga comigo, a conquista faz parte da minha identidade. Eu quero ver o Douglas, presidente da Associação Industrial do Tocantins. Não, esse teu amém foi muito fraco. Amém. Não, Douglas, pelo amor de Deus. Eu vou ter que te pôr no 220. Amém. Entendeu? Por exemplo, eu quero ver o Henrique e o Felipe como engenheiros de ponta nesse estado. Amém. Fraco esse amigo. Estão vendo o que eu estou falando?
não é para ser mais um, que nem a Dai. A Dai será uma advogada influenciadora nesse estado. Não, nós não estamos onde nós estamos para ganhar dinheiro. Gente, dinheiro, o Léo, por exemplo, vai ser dono de um império de mármores e granitos. Na hora dele dizer amém, ele lembrou da lixadeira lá. Não é possível, gente. Preste atenção. Nós fomos chamados como protagonistas. Você foi chamado como protagonista. E vamos conquistar. Porque este é o nosso chamado. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Vocês prestaram atenção no início? Intimidade gerou santidade. Santidade gerou autoridade. A autoridade gerou conquista. Quando você chegou no quarto nível do teu estágio como crente, você passou a ser o quê? Centro do mundo. Porque através de você começa a sair toda a influência de quem conquista. Por isso que eu estou vendo cada um de vocês em funções chaves na nossa vida natural, porque nós não fomos chamados para ser mais um. Nós fomos chamados para ser o ou a. Sim ou não? Eu fico fazendo o exame desses 27 anos meus em Palmas. E eu ando pelas ruas. E eu vejo a influência que eu proporcionei nessa cidade nesses 27 anos. Isto você tem que ver. Há um referencial. Aonde eu vou, o pessoal diz, o senhor é o apóstolo Coraiola, né? Ué, a nossa igreja é pequena, não é influência de igreja. A nossa igreja nunca chamou atenção na cidade. Mas o que é? Nós sempre fomos o quê? Protagonistas da história dessa cidade. Muitos que chegaram depois, vocês não sabem, mas aqueles que já estão há mais tempo sabem. No último carnaval que teve no aeroporto, nós montamos uma tenda de adoração no meio do carnaval. Eu pergunto, a ousadia e a coragem de montar uma tenda de adoração no meio do carnaval proporcionou o quê? O carnaval é uma luta de adoração, é uma luta de altares. O que proporcionou? Nós conquistamos um lugar, o carnaval de Palmas mudou. Querem resultado? Está aí, é visível. Nós não falamos por teoria, nós temos coisas para mostrar. 53% da população é evangélica, tem mais de 800 igrejas. A gente sabe que toda essa multidão de crente não é bem crente, mas pelo menos diz que é. Nós temos 30% de desviado aqui. Então, se você for ver o que é igreja de desviado, dá 83% de que conhecem a verdade. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Queira ou não queira, a nossa cidade. Hoje chegaram o pessoal do Lágrimas que Curam, e eu fui buscar na rodoviária, e na chegada as mulheres dizem o quê? A atmosfera desta cidade é diferente. Nós que moramos aqui, virou carne de vaca pra gente. Não é? Porque nós estamos envolvidos com tudo, mas quem vem de longe vê a diferença. O que está acontecendo? Isso se chama conquista, gente. Conquista, porque ousamos sair de dentro da igreja e começamos a o quê? Nos expandir.
Isto se chama expansão do reino. E daí, o que começa a acontecer? Começa a acontecer a mudança. Começa a acontecer a grande comissão. Olha o que diz em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Diga para o teu irmão assim: meu irmão, na verdade, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Há o quê? Há uma expansão de 4 níveis. Cutuca o teu irmão que ele está dormindo. Diga para ele: há uma expansão de 4 níveis. Primeiro você influencia a tua cidade, Jerusalém. Depois você influencia o quê? A Judéia, que seria o estado. Depois você influencia quê? A Samaria, que é outra região. E depois você influencia o quê? Até os confins da terra. Então a Bíblia é de conquista. A Bíblia é de degraus. Você vai da intimidade para a santidade, da santidade para a autoridade, da autoridade para a conquista. E tudo funciona desta maneira. É de Jerusalém para a Judéia, da Judéia para a Samaria, da Samaria para os confins da terra. Então, vocês têm que saber de uma coisa: o Douglas não está lá no Irmão Chaves para ganhar dinheiro. O Alencar não está na delegacia do meio ambiente para ganhar dinheiro. A Elaine não está como empresária da comida, agora será conhecidíssima através do iFood e de tantas coisas, para ganhar dinheiro. Gente, isto... Ô, Rafael, gente. O Rafael não faz móvel para ganhar dinheiro. Gente, essa é a nossa desculpa. Essa é a nossa motivação. Para quê? Para estabelecer o reino. Viu, Su? Você não é enfermeira. Para mim, eu estou vendo uma enfermeira, quase médica. Opa, passou a ser médica agora. Você tem cara de médica. Por que você não está fazendo medicina ainda? Não, para ele não. Ele chegou na tua vida depois. Entendeu? Pessoal, vocês têm que ampliar a visão. Porque nós, na verdade, nós não estamos trabalhando para ganhar dinheiro. Nós estamos trabalhando para ter o quê? Um nível de influência para, no meio que nós estamos, influenciar através do quê? Dos princípios do reino. Estão prestando atenção? Nas coisas mais difíceis e nas provas mais difíceis, você está naquela prova para demonstrar como um filho de Deus, como alguém do reino age. Então, qual é a tua influência? 4 níveis de influência: Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Presta atenção, o pai Júlio, por exemplo. Ele está sozinho ali na sala dele, fui fazer uma visita para ele sexta-feira. Depois fomos tomar um lanchinho com o Henrique. Entendeu? Daí, ele está lá. Só que uma arte dele pode viralizar o mundo inteiro. E para isso basta o quê? Um clique. Um clique. Um clique. Estão prestando atenção? Em uma compra de supermercado, basta uma palavra.
nenhum negócio, basta um aperto de mão. Vocês sabem por que eu digo para vocês, todo final de culto, agora abrace 10.000 pessoas? Porque o mínimo de influência que cada um dos que estão me olhando agora tem, inclusive você que está pela internet, é de 10.000 pessoas. Cada um de vocês. Isto é pesquisa, gente. Você influencia, só de você trocar a marca do iogurte que teu filho leva para o colégio, você influencia 10.000 pessoas. Porque a criancinha que está com o teu filho no colégio vê a marca e chega em casa e diz o quê? Pai, mãe, fulano de tal não toma desse, eu quero do que ele toma. Se isso acontece no meio natural, imagina no meio espiritual. Um testemunho que você dá em um ambiente que você não daria. Nós estamos combinando um seminário, eu, o João e a Flávia, para empresários em Campinas. E nós vamos levar para os empresários o quê? Uma visão do reino para o comércio, para os negócios. E daí vocês vão dizer, mas apóstolo, o que o senhor vai falar? Eu vou falar do reino. Se o empresário tiver só 50% do que eu ensino de fé, ele vai ser rico, milionário, em pouco tempo. Vai ser próspero. Gente, vocês só não são mais próximos porque você me ouve um pouco. Porque se vocês me ouvissem mais, vocês seriam muito mais. É ou não é, Douglas? Eu viajo esse Brasil inteiro, tem gente que paga para me assistir, só pelo que eu prego. E vocês aqui é de graça, gente. Eu não cobro nada, vocês recebem de graça. E eu acho que é por isso que vocês não valorizam. Eu vou fazer um seminário agora em Natal. Vocês sabem, cada pessoa para sentar para me ouvir, quanto vai pagar? R$2.200. Diga para o teu irmão, e nós temos um apóstolo de graça. E nós não sugamos esse cara, Gente, vocês eram os que tinham que andar no sobrenatural o tempo todo. Porque vocês convivem comigo, vocês vivem comigo. Vocês conhecem a minha cabeça, conhecem o meu estilo de vida, conhecem tudo. Diga para o teu irmão, meu irmão, temos que prestar mais atenção. Vocês estão tão absorvidos nos problemas de vocês, que vocês estão deixando de aprender o que tira vocês do problema. Presta uma coisa, quem trabalha demais não tem tempo para ficar rico. Você tem que dosar o teu trabalho para você aprender mais, para poder enriquecer. Por quê? Porque Deus quer que você prospere. Você nunca vai ouvir eu falar assim, você tem que ser pobre para agradar a Deus. Muito pelo contrário. A Bíblia diz assim, bem-aventurado o homem que deixa herança para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Quer dizer, o que Deus diz que é uma pessoa abençoada, quando ele não só deixa herança para os filhos, como deixa herança que vai durar até os netos. Só que vocês nunca me ouviram que vocês têm que trabalhar que nem condenado. Vocês alguma vez ouviram de mim isso? Nunca. Porque quem trabalha não tem tempo para prosperar. Mas se vocês buscarem a Deus, tiver intimidade, santidade, autoridade, e começarem a conquistar, e nunca deixarem de ser fiel, porque, gente, prosperidade está ali, ó, está no gasofilácio. Você pode trabalhar que nem condenado, prosperidade vem no gasofilácio.
A fidelidade tua nos dízimos, nas ofertas, é a semente que você vai ter o que colher. É o que a Bíblia diz. Dai e dar-se-vos-á. Se a Bíblia diz dai e dar-se-vos-á, a Bíblia é a verdade. Estão compreendendo? Eu posso ensinar para vocês sobre santidade, eu posso ensinar para vocês sobre conquista, eu posso ensinar para vocês sobre identidade, mas tem uma coisa que eu não posso fazer para vocês: ser fiel. Só vocês podem ser. Mas eu faço como Paulo fazia. Olhem para mim. Olhem para mim. Olhem para mim e pergunta para os tesoureiros que sempre passaram nesta igreja o nível de fidelidade que eu sempre tive. E daí vocês vão compreender por que eu consigo ser próspero. Porque se há uma coisa que eu não abro mão, é o quê? Oferta e dízimo. Além das ofertas de semeadura, além das ofertas de agradecimento e além das ofertas missionárias. Isto faz uma prosperidade. Esta semana, por exemplo, estamos fazendo imposto de renda. Daí a apóstola Neuza me liga, me manda uma mensagem e diz: quanto você entregou em 2018 de oferta de primícia? Todo ano ela faz isso, para ela declarar no imposto de renda. Daí eu vou aqui e vejo, começo a calcular, e daí eu ponho lá. Eu digo: glória a Deus, eu consegui ofertar tudo isso. Ainda bem. Por quê? Porque se eu ofertei aquilo, a Bíblia diz o quê? Que a bênção do Senhor virá sobre a casa do que é fiel na primícia, do que é fiel no dízimo. Então eu não posso te fazer próspero sem você ser fiel. Eu posso te ensinar, mas não posso fazer próspero se você não for o quê? Fiel. Mas hoje eu quero te ensinar como que você pode conquistar. Vocês querem saber? Sim ou não? Então, no quarto estágio, que é confins da terra, vem a fase da conquista. Certo? Então nós saímos da nossa vida, nós saímos da vida da igreja e fomos agora para a dimensão dos confins da terra. Isto é, uma influência de governo. É o estabelecimento do reino. É o momento mais tremendo da igreja. Gente, em 300 anos a igreja conquistou a terra. Então você não pode dizer: mas não posso fazer nada. Não. Em 300 anos a igreja conquistou a terra. A Bíblia diz em Colossenses que todas as nações já conheciam a palavra. E o mais interessante, gente, que todas as vezes que você vai ler uma coisa: e os pobres ouviam a palavra. O que acaba com a pobreza? Não são políticas públicas. Você vai criar um monte de políticas públicas e o povo vai continuar pobre, porque não é dando. Agora, se você ensina a palavra, acontece o quê? O que aconteceu na Suíça, o que aconteceu na Alemanha, o que aconteceu no Canadá, o que aconteceu nos Estados Unidos. São mentes que conhecem o princípio da palavra, o princípio do reino e prosperam. Das 7 nações mais ricas do mundo, só o Japão não tem origem evangélica. Todos os outros 6 tiveram origem no quê? Da prosperidade. Na palavra, porque a Bíblia diz
Como que alguém sai da pobreza? Aprendendo a palavra. Então, a palavra diz o que? Acontecerá nos últimos dias, isto é, se firmará nos últimos dias o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. Então, preste bem atenção. Existe o monte de Deus, a casa do Senhor. Só que aqui fala do quê? De cumes de montes. Então, são as áreas de influência que você pode optar e influenciar. Quais são essas áreas de influência? Deus estava falando da seguinte maneira na Bíblia. Irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas verdades, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos. Quem quiser saber onde está isso daí, Isaías capítulo 2, do verso 2 ao 5. Isaías capítulo 2, do verso 2 ao 5. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. O que é esse texto? Esse texto é a transformação que os princípios do reino traz para a tua vida. O que você vai trocar? Você vai trocar a foice, você vai trocar a lança, você vai trocar a tua vida de guerra para coisas de prosperidade. Eu não creio no caos do mundo. Eu creio na redenção do mundo. Através do quê? Da palavra de Deus, do reino estabelecido. Então, pergunte, apóstolo, e quais são essas 7 áreas de influência que você pode influenciar? Primeira, a própria igreja. Foi tudo que o teu irmão me disse. Você não pode ter uma mente de igreja. O problema é que nós temos uma mente muito igrejeira. E por ter uma mente muito igrejeira, nós somos muito religiosos. Porque dentro de nós dividimos. Isto é santo e isto não é santo. Isto é de Deus, isso não é de Deus. Gente, não existe isso. A igreja sou eu. E eu sou um espírito. Então, primeira influência na própria vida da igreja. Segunda área, comunicação. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil? As comunicações foram tomadas por quem é a favor do aborto, por quem é a favor da ideologia de gênero, quem é a favor do sexo livre, quem é contra a família. Então nós sofremos as consequências de uma influência, de uma comunicação viciada nos princípios? Não, totalmente contra os princípios. Porque a igreja descuidou disso. Porque por muitos anos disse o quê? O rádio é do diabo, a televisão é do diabo, tudo isso é do diabo. E como a igreja entregou para o diabo sabe o que fazer. Agora nós temos que pagar uma fortuna para ter 5 minutos na televisão. Enquanto o diabo mostra a coisa dele de graça. Eu estava vendo uma entrevista do prefeito do Rio de Janeiro, Crivella.
É óbvio que todo mundo mete o pau. Ele disse, o ano passado, queriam da prefeitura 70 milhões para o carnaval. Eu me neguei. É 70 milhões que eu tiro da escola, da saúde, da alimentação escolar. Ele foi dando exemplo. Para pôr em uma festa que para a prefeitura não tem retorno nenhum. Só que os lugares são vendidos. E sabe para quem vai o dinheiro? Para a Associação das Escolas de Samba. E a transmissão do evento, que a prefeitura podia ganhar alguma coisa, também não vem para a prefeitura, porque a Globo ganha sozinha. Ele disse, então por que eu não ponho dinheiro da prefeitura mais no carnaval? Porque a prefeitura não tem retorno nenhum. Muito pelo contrário. Nós pomos guarda, nós limpamos, nós temos gasto, mas não tem retorno nenhum para a prefeitura. E eu estou tirando do povo para pôr numa festa. Vocês estão entendendo o que é princípio? O que ele está usando na prefeitura do Rio de Janeiro? Princípio. A Bíblia diz que quando um justo governa, acontece o quê? O povo é abençoado. Quem sabe esse versículo de cor? Quando o justo governa, o povo se alegra. Por quê? Porque a gente começa a pôr as coisas no seu devido lugar. Isto é conquista, gente. Eu quero que vocês pensem mais alto. Quem tem um chamado político, invista nisso. Quem tem um chamado de cientista, de ensino, invista nisso. Por quê? Porque fora as comunicações ainda nós temos as artes e o entretenimento. Em vez de você assistir um filme que Jesus é gay, você vai assistir um filme para mostrar o poder de Deus, como fez o Bolsonaro essa semana em Brasília, que a imprensa criticou, mas não falaram que ele foi fazer uma campanha com aquele filme para levantar dinheiro para as crianças paraplégicas. Você ouviu em algum lugar isso? Vocês só ouviram falar o quê? O presidente, no meio da crise, foi assistir cinema. Só que nenhum da imprensa relatou que aquilo era um ato do governo para levantar dinheiro para as crianças com síndromes e com deficiência física. Que a Michele estava promovendo e o presidente foi para o quê? Fortalecer a campanha. Estão entendendo? É simples assim. Porque o entretenimento tem que ser com os princípios do reino. Você veja aqui em Palmas. Agora estamos chegando perto de junho. O povo investe uma fortuna nas festas de São João com as quadrilhas. Sim ou não? Gente, é um espetáculo. É lindo. Só que, infelizmente, é um culto a uma entidade. Por quê? Porque a cultura do reino não chegou nesse setor. Porque a hora que a cultura do reino chega, você transforma a cultura em louvor e adoração ao Senhor. Qual é a outra área de influência? A família. Gente, qual é a maior crise hoje no Brasil e no mundo? A família. Eu pergunto, quem dá amparo? Qual o lugar que você corre quando está com um problema? Seria a família. Então, se nós temos uma área que nós temos que trabalhar, é em cima da família. Fora a família, a economia.
Cadê os banqueiros daqui? Nunca ninguém pensou em ser dono de banco aqui. Gente, vocês têm que pensar mais alto. Eu estou orando para vir 10 banqueiros para a igreja. Porque banqueiro é especializado em o quê? Colher dinheiro. Agricultor é para colher cereais. E banqueiro? Dinheiro. Diga para o teu irmão, você quer ganhar dinheiro? Tem que plantar dinheiro. Não é assim? Pergunta para o Carlos, quanto que ele investiu no negócio dele para ele colher? Faz anos que ele está colhendo lá, mas quanto ele investiu? Veio de graça? Além de trabalho, ele teve que pôr o quê? Dinheiro, porque dinheiro gera dinheiro. Há muito tempo atrás, o Carlos comprou uma chacrinha lá. Aquela chacrinha que antes não valia nada, agora vale. Virou o quê? Um loteamento. Pergunta se o Carlos perdeu dinheiro. Ele plantou dinheiro e está colhendo dinheiro. Pergunta aqui para outro empresário, Douglas. Ele planta dinheiro todos os dias. Para colher o quê? Dinheiro. Passa lá na TO e vê o tamanho do monstro do terreno que ele já tem lá na TO. Aquilo lá é para crescer pouco ou bastante? Hã? Muito. É visão para o futuro. Ali a família Chaves está pensando nos netos e nos bisnetos já. Não, você acorda todo dia, Senhor, me dá um carrinho, Senhor, me dá um lotinho. Gente, a mesma fé para comprar um carro bom é de comprar um carrinho. A mesma fé para comprar um terreno multifamiliar é para comprar um terreninho de 120 metros. Antes em Palmas tinha uns terrenos de 120 metros. Eu digo, que terreno é esse, gente? Tinha terreno de 120 metros. Diga para o teu irmão, meu irmão, você é o que você pensa que é. Certo? Então, o monte do Senhor, o monte da igreja, está baseado em Isaías 25, 6 a 7. Certo? É a atuação que vocês podem ter na religião. Então, são princípios que você traz, que você tira da rainha dos céus na igreja. Presta atenção, há uma influência na igreja do espírito de Jezabel, do espírito da rainha dos céus, para que você viva de uma religiosidade. Quando você traz os princípios bíblicos, os princípios do reino, você acabou com os princípios jezabélicos e da rainha dos céus. O que é a ação? Para você saber por que a igreja é muitas vezes rebelde. Por causa disso. É o espírito que está sobre a igreja. Por que é orgulhosa? Por causa disso. Por que começa a entrar na adivinhação? Por este motivo. Por que entra na loucura? Por esse mesmo motivo. Então, este é o monte que a igreja tem que influenciar. Quando diz assim, e todos irão a Jerusalém para compreender o reino de Deus, é isso que está dizendo. Os gentios virão para a igreja para que os autênticos filhos de Deus, que conhecem a Deus, que seguem os princípios de Deus, ensinem para eles os princípios do reino. Daí você diz, mas não consigo trazer nada para a igreja. É porque ainda você está precisando se converter. Porque se as pessoas não estão vendo em você diferença, elas não vão querer o que você tem. Mas quando elas verem em você um espírito manso, quando elas verem em você o poder de Deus, quando elas verem em você a prosperidade de Deus, quando elas verem em você uma linha de raciocínio que é de sabedoria de Deus, elas vão parar e dizer, eu quero o
que você tem. Simples. Simples assim. O segundo monte, gente, eu não quero me aprofundar muito em cada um. O Monte das Artes é uma atuação do principado, principalmente do quê? De Jezabel, mais do que na religião. É uma atuação desse principado. E qual é esse principado? Substituir uma arte profética por uma arte jezabélica. Matar os profetas que estão nos artistas. Pega aqui o grupo de dança. Todas as meninas que estão na dança, pega o louvor. Todos que estão no louvor, eles têm este mover artístico. Então eles têm um mover do espírito profético. Qual é a ação de Jezabel? Por que muitas equipes de louvor dão problema na igreja? Por que há uma rebeldia, muitas vezes, no louvor? Por causa da ação de Jezabel, para acabar com os profetas, matar profetas. A rebelião é para tirar a pessoa do altar. Então essa influência do espírito de Jezabel é para que aquele profeta se sinta ofendido, se sinta de alguma coisa magoado e saia do altar, porque é um profeta a menos trabalhando para o reino. Um profeta machucado passa a ser, gente, sinagoga de Satanás, em vez de ser o quê? Templo do Espírito Santo, porque como templo do Espírito Santo, ele é um influenciador profético. Estão entendendo? Terceiro monte, o monte das mídias e comunicações. O Pai Júnior trabalha nesse monte. É a atuação muito grande do principado de Apolion. O que é esse principado? Destruidor. Então, semear o medo, vingança, terror. Tanto é que os heteus se chamavam o quê? Significava o quê? Filhos do terror. Então, o monte das mídias da comunicação, na verdade, deve ser assumido por quem? Pelo ministério evangelístico, que vai trazer articulação para o corpo, crescimento e propagação da palavra. Quarto monte, monte de governo e da política. O resultado está aí, ó. A igreja não assume, está aí. Você não tem que reclamar. Isso daí é a ausência da igreja. O que nós estamos colhendo no Brasil é a ausência da igreja. Porque nós por muito tempo dissemos o quê? A política é do diabo. E o diabo assumiu a política. Ainda bem, gente, que o Brasil há 20 anos atrás acordou e as igrejas começaram a trabalhar em cima de candidatos com princípios. E hoje muitas leis não passaram, porque tínhamos lá evangélicos, podiam não ser os melhores que a gente tivesse, mas pelo menos seguiram o quê? Princípios. Hoje nós temos mais de 100 deputados evangélicos. Sabe o que acontece nas outras nações da América do Sul e Central? Tem 3 deputados. O Uruguai tem 3 deputados, gente. É o país mais ateu. Sabe, lá já foi aprovado tudo que não presta. No Uruguai já aprovou tudo. Até a liberação da maconha. Por quê? Porque não tem voz. A igreja fica sem voz. Se nós não assumimos esta montanha, alguém vai assumir. Diga para o teu irmão assim, compreenda uma coisa. Não, vocês não estão prestando atenção. Compreenda uma coisa. Se você não assume, alguém vai assumir. Se você não conquista, alguém vai conquistar. Então você não reclame. Ah, porque a economia vai mal. Ah, porque... Não.
Foram áreas que eu deixei de conquistar, de influenciar. Amém? Vamos para a quinta. Qual é a quinta? Viu? Esse aí está sumindo. O monte da economia dos negócios. Que principado atua nesta área? Mamon. 85% dos crentes está em necessidade financeira. Pergunta para mim por quê? Por quê? Não estou ouvindo. Por quê? Porque 85% dos crentes são infiéis. A Bíblia tem uma promessa. Deus diz assim: entrega teu dízimo e a tua oferta e faz o quê? Prova de mim. Quantas vezes eu deixei de pagar conta, boleto, me propus a pagar multa, mas ser fiel no dízimo e na oferta? Várias vezes na minha vida. Muitas vezes. Por quê? Porque o único lugar que poderia me render para eu pagar a minha conta era através do dízimo e da oferta. Porque aí é mamão que atua. Se você não põe os princípios do reino, você entrega para mamão. Se você põe os princípios do reino, você está entregando para quem? Para Deus. Então a nossa economia, seja da família, seja do teu negócio, seja do estado, seja do país, nós temos que dominar. Para isso o Senhor levanta profetas para profetizar riquezas. Eu tenho dito aqui, todo sábado que eu prego aqui, eu tenho dito que vocês vão ficar ricos. E como vocês ainda não me ouviram, eu vou dizer outra vez: vocês vão ficar ricos. Para quê? Para tirar férias? Não, gente. É para vocês serem testemunho do que é uma pessoa próspera no reino. Vão chegar para mim ainda e dizer assim: apóstolo, a sua próxima viagem nos Estados Unidos, senhor, eu vou lhe mandar o cartão, o senhor pode tirar no meu cartão. Ninguém diz amém. Agora, por exemplo, vocês estão vendo eu indo para a Colômbia? Teve um filho espiritual meu que disse: apóstolo, compra a passagem que eu vou pagar. Eu ia pagar do meu bolso. Eu digo: mas vai ficar 4 mil e poucos. Ele disse: está aqui o cartão, pode tirar a passagem. Quando eu liguei para ele que ia tirar a passagem, eu digo: ó, 4.150. Eu vou pagar à vista. 2 dias antes, saiu uma ação da justiça que ele não tinha nem esperança de sair. É dessa maneira que a gente fica próspero, gente. Você quer dominar a economia? Siga os princípios do reino. Um dia eu vou ensinar vocês a ficar prósperos. Um dia eu vou, tenho certeza. Um dia vocês vão testemunhar. Eu ouvi o apóstolo falar, mas não dava crédito. Mas depois eu comecei a fazer e comecei a ver a diferença. Ó, o Alencar, por exemplo. Ele está para receber um dinheiro que ele nem tem ideia que vai sair. Tem alguma ação na justiça? Para sair? Por que não? Pelo amor de Deus. Quero prosperar, quero profetizar a vida dele. Não, agora não. Agora não quero, apóstolo. Agora não. Agora não. Diga: pode vir. Porque Deus está me mostrando que um dinheiro que você não estava esperando, do nada, vai vir para você. A profecia serve para quem pega. Entendeu? Pois não foi isso que aconteceu comigo, gente? Não foi isso que aconteceu que eu contei para vocês? Da herança que eu não tinha? Foi assim que aconteceu. Tem um monte da educação e da ciência.
Gente, essa semana descobriram que o ovo faz mal. Ovo. Até a semana passada podia comer 6 no dia que não fazia mal. Agora descobriram que o ovo, meio ovo já tem colesterol. Terrível, né? Porque essa é a ciência grega. De tanto virem todo mundo falar que eu estava gordinho, gente, essa semana eu fiz uma quebra de maldição. Não, porque você vai morrer. É claro que eu vou morrer. Quando? Ah, só Deus sabe. Porque a Bíblia diz o quê? Que ninguém acrescenta um dia e nem tira um dia da sua vida. Deus já deixou certo a vida de cada um. Mas daí vem os espíritos da Grécia dizer que você tem que fazer isso. Daí você começa a fazer, daí emagrece. Daí fica feio, que nem uma passa. Vocês já viram os caras gordos que emagrecem como ficam? Umas passas. Ai, porque eu fiquei melhor. Ficou nada, ficou triste, porque não come o que gosta. Eu já falei lá em casa, pare de falar. Pare de falar. O que eu gosto de comer, eu não vou deixar de comer. Acabou. Emagreci 3 quilos comendo o que eu gosto. Mas primeiro quebrei uma maldição dessas palavras liberadas, porque vai morrer, porque vai dar pressão, vai ter um ataque. Uma noite menti e fiz uma quebra de maldição. Senhor, eu desfaço agora todas essas palavras de maldição. Eu sei que só vou morrer no dia que você determinou. Eu quebro esse espírito da Grécia e acabei com essa história. Hoje eu fui me pesar 3 quilos mais. Eu digo, a gordura vai ter que derreter. Porque eu não vou deixar de comer a minha tapioca de queijo com leite condensado. Nem a cocada, nem a paçoca. Eu não vou deixar de tomar o líquido precioso. Entendeu? Ora, quando eu começar a ir no enterro do povo, preste atenção, porque vocês vão estar no enterro para ouvir. Esse era um dos que dizia que eu tinha que deixar de tomar isso, comer isso, não sei o quê. Foi primeiro, estou eu aqui ainda. Eu vou fazer isso de propósito, porque eu fiz um pacto com Deus, que eu vou provar que tudo isso é espírito da Grécia. Não, eu tive uma conversa essa semana com Deus, de que esse povo fica fitness, até quando for moda. Depois, a moda é ser gordinho. Depois é ser magrinho. Não, gente, pelo amor de Deus, nós não podemos viver dessa maneira. Você já imaginou você preparar aquele prato de morango, cheio de creme de leite, e daí leite condensado, à vontade em cima? Ó, ontem eu fiz uma greve lá em casa. Eu reclamei, gente, vocês estão me matando com falta de doce. Vocês têm que fazer um doce para mim. Daí Ivonete fez um mousse de limão. Gente, que alegria. Hein, Su? Su, que tal a gente comendo aquela creme assim, de limão, torta de limão, bolo de maçã com canela? Todo mundo já está com fome, né? Por que isso, gente? Espírito da Grécia. O espírito da Grécia quer dominar a tua mente. Dizer que você tem que viver nesse padrão que o mundo impõe, porque é moda. É moda ser Gisele Bündchen. É moda isso. Nem todo mundo vai ser Gisele Bündchen. Eu mesmo não vou ser. Entendeu? Meus amados, falei já dos 7 áreas de influência. Falta o quê? A última, a 7ª, que é o do governo. É essa mesmo? Ah, não, monte da família. Agora é o monte da família. Eu estava falando da ciência, por isso que eu falei do espírito da Grécia. A atuação do Principado da Grécia na ciência. Então a gente vai.
Hoje, o que faz bem é o chá de boldo com hortelã. Aí todo mundo, e tem que ter a tal da não sei o que de coco. Tem que ter. Daí diz, meu Deus do céu, a tal de coco lá, como que é? Óleo de coco dá câncer. Daí para com óleo de coco. Espírito da Grécia, gente. Espírito da Grécia. Se você gosta de comer o lanche do McDonald's, vai lá e come. Eu já não gosto. Por quê? Porque aí eu reconheço. Um sanduíche tem 960 calorias. Para mim é forte. 960 calorias em uma refeição só é muito. Mas isso não é espírito da Grécia, isso é coisa minha. Se você me convidar, lá em casa vai ter macarronada, eu já não vou, porque eu não gosto de massa. Mas diz que tem um churrasco feito pelo nosso Rafael. Estou lá. Churrasco na picanha, assim. Se tiver fraldinha, eu vou, entendeu? Queijo. O espírito da Grécia te controla a mente. Você começa a viver pelo que os outros dizem. Isso é um exemplo, né, que eu estou dando. E o monte da educação? Esse monte, gente, nós abandonamos. 90% dos professores hoje da rede escolar estão com uma mente socialista. É forte isso. Ensinando nossos filhos o quê? Que ser pobre que é bom. Porque o socialista, ele prega a pobreza. Porque a igualdade leva para a pobreza. As nossas escolas deveriam ser geradoras de pessoas que produzem. Não, nós estamos criando uma geração de analfabetos e de pessoas que não trabalham. Por quê? Porque a educação foi tomada pelo espírito da Grécia. Teve um cara essa semana que me ligou, me mandou uma mensagem sobre 31 de março. Eu perguntei para ele, você viveu a ditadura, que chamam de ditadura, o regime militar? Você viveu? Eu vivi. Estudei em colégio do Estado toda a minha vida. Passei no primeiro vestibular em Direito, segundo vestibular porque o primeiro fiz em Química, mas Direito foi o primeiro. Passei no primeiro vestibular, sem fazer nada. Passei. Minha família era pobre, mas me deram condições de mudar minha situação financeira. Eu podia ir sozinho para a escola, que não tinha perigo. Nós não fechávamos a casa. Nós tínhamos um outro estilo de vida. Daí fui falando para ele a mudança que aconteceu, que tanto dizem que foi terrível. Eu, na faculdade, eu era presidente de um partido acadêmico progressista. Nunca fui incomodado pelo que eu falei. Eu fui para a marcha da OAB, que estourou aquela bomba da OAB. Nunca fui levado em DOPS, nada disso. Não existia isso, gente. Não existia essas coisas. O que pregam por aí hoje é uma mentira. Eu falei com ele. Gente, isso não era a realidade. Foi a época que o Brasil mais evoluiu, mais avançou, mais cresceu. Mas o que aconteceu? Nós pusemos 90% de doutrinados que você não pode falar do regime militar porque é o quê? Só que o mesmo povo que é contra o regime militar é a favor da Venezuela e de Cuba, que são ditaduras. O que é esse espírito, gente? É o espírito da Grécia. O povo fica totalmente tomado a mente. Sabe quanto tempo vai levar para nós endireitarmos a educação do país? Sabe quanto tempo?
no mínimo 30 anos. Que os nossos filhos estão aprendendo dentro da escola que a gente não nasce nem homem e nem mulher, mas também não nasce homossexual, porque daí a teoria dos homossexuais cai também, porque se ninguém nasce nada, você também não nasce mais homossexual. É o homossexual, os LGBT falam isso, que a gente nasce. Se a gente não nasce mais, que é a ideologia de gênero, significa que não nasce nem homem, nem mulher, nem homossexual. Mas pode nascer cavalo. É isso que está sendo ensinado na escola, gente. Uma criança que decidir ser cachorro, ela pode ser cachorro, porque ela escolheu o seu gênero. Diga para o teu irmão, mas por que está acontecendo isso? Porque a igreja não assume o seu lugar. Nas escolas nós tínhamos que estar pondo princípios da palavra. Falando, deixamos a educação de lado. E o sétimo monte é o monte da família. É a atuação do principado de Moloque. Por exemplo, hoje, os pais ficam numa situação que não tem autoridade mais para os filhos. O mundo tirou a autoridade dos pais. E se não existe autoridade, não existe respeito. E a família está sendo o quê? Implodida. E em princípios básicos. Por exemplo, se eu como pai não posso ensinar meu filho como ter um casamento correto, eu estou gerando ali uma geração de órfãos de pais vivos. Porque a hora que um jovem começa com uma relação sexual fora do casamento, o que ele está fazendo? Ele está gerando uma geração de bastardos. E começou aonde isso? Na família. Ah, mas depois casaram. Gente, o que acontecer depois de casado é uma coisa, que daí tem aliança. Mas antes de casar tem uma consequência. Isso é consequência que está no princípio da palavra. Se não for quebrada essa maldição, terá problema. Por que os casamentos entram em crise antes de 7 anos de casado? Por causa da maldição dos 7 anos. E foi provocada por que isso daí? Pelos próprios noivos. Por quê? Porque fizeram sexo antes do casamento. A Bíblia diz, não existe maldição sem causa. Ah, não dá mais para viver junto, ele não me compreende mais, ela não me compreende mais. Que nada. Isso daí é consequência do que foi semeado e um dia é colhido. Aprenda uma coisa, o passado sempre bate a porta. E um dia vamos ter que abrir essa porta. Então a família está entregue porque se nós não conquistamos essa área de ensinar o que é uma família, por isso que eu vou começar a escola do casamento. Eu senti em Natal essa necessidade de começar a ensinar o que é o casamento. Por quê? Porque vamos entregando a família para quê? Para um principado chamado Moloque. Sacrifício dos filhos. Só que hoje eles não são mortos, são entregues ao mundo. Sabe o que significa Jebuseus? Jebuseus significa pisoteado. Isto é, era como as crianças dos Jebuseus eram sacrificadas aos deuses dos Jebuseus. É da onde veio Moloque. A ação do Moloque. É o espírito que está nas pessoas de rejeição, da orfandade, do aborto.
E é por isso que o Senhor levanta nesta área o quê? Pastores. Para isso que tem os pastores. Para ajudar as pessoas a sair da orfandade, para sair da rejeição, para receberem o quê? A sua identidade. Então, quando eu chamo vocês para as 7 áreas de influência como igreja, eu estou convidando vocês a fazer o quê? Saiam do banco e comecem a desempenhar o seu ministério. Porque quando nós chamamos os 5 ministérios, nós estamos chamando o que para a igreja? Cumpra com aquilo que você foi chamado para ser. Cada uma dessas áreas estão ligadas a ministérios que nós podemos fazer a nível de igreja, a nível de cidade, a nível de estado e até os confins da terra. Por isso que eu quis pregar isso. Nós quase sempre ficamos, como crente, no primeiro estágio e no segundo estágio. Qual é o primeiro? Intimidade e santidade. Mas nunca adquirimos o quê? Identidade, autoridade. E nunca exercemos a conquista. E eu pergunto, até quando, até quantos anos você quer ficar ali? Santidade, intimidade. Santidade, intimidade. Chegou a hora de você desempenhar o teu chamado. Então hoje, o meu apelo é qual? Se você sente que tem um chamado e ainda não está desempenhando o chamado, hoje chegou a hora de você fazer um pacto com Deus do quê? De conquista. Em cada área de atuação que você atua, tem uma área de conquista a ser conquistada. Amém? Então você que quer hoje fazer um pacto de conquista com Deus, sai do teu lugar e vem aqui à frente.